Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alan da Bincurso. Vamos para mais uma aula do nosso curso de estruturas isostáticas. Tá? Antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse. Primeiramente, dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Tá? Se você não tem a aula anterior, não tem base, tá, de como foi encontrada a reação dos apoios dela, que você vá lá pela plataforma, faça o login. Lá você vai ter acesso a todos os materiais aplicados nessa aula. Geralmente eu deixo um link na parte inferior da descrição do vídeo, lá pela plataforma, tá, onde você pode fazer o download dos arquivos. E o que acontece? Nós encontramos a reação dos apoios. Tá? Você pode observar que a reação VA deu 7 toneladas e VB deu 5. O que significa se deu positivo? Significa que eu arbitrei o sentido da força, né, da seta, corretamente. Tá? E se desse negativo, professor, significaria que meu cálculo estava errado? Não. Tá? Não, tá? Não significa que está errado, significa que você arbitrou errado. Tá bom? Então, se você fez tudo certinho, o cálculo organizou na posição correta, e se deu negativo, tá? Significa que você arbitrou errado, tá bom? Então você tem que corrigir. Por que você tem que saber o sentido da seta? Porque quando você for calcular o gráfico, tá? Quando a gente for para a parte do gráfico, o que acontece? Nós temos que colocar a reação de acordo com o cálculo lá certinho, na posição correta. Por exemplo, reagiu 7, aqui reagiu 5. Então eu já coloco para o cálculo do momento, tá? E o que acontece? Isso aqui vai ser padrão que nós vamos utilizar para o gráfico, tá? Então você pode anotar aí, correto? Só que o nosso padrão, nós vamos começar, aqui para não atrapalhar vocês, nós vamos começar, até mover aqui, da esquerda para a direita. Então, nós vamos adotar esse sentido aqui. E o que acontece? Tá? Nós temos que identificar na nossa viga quantas seções vão dar. Tá? Reação, início de carga distribuída, final de carga distribuída. Cada coordenada dessa, nós vamos ter uma seção. Por exemplo, aqui, ó, início de carga distribuída, que coincidiu com a reação, né? Aqui, ó, final de carga distribuída. Entrou aqui entre uma concentrada, aqui você vai ter mais uma seção. Concentrada e outro apoio, outra seção. Tá, beleza? Só que nós vamos começar da esquerda para a direita. Então, você vai pegar e posicionar a sua coordenada, né, XY. Você pode riscar no papel XY na extremidade da esquerda mais longa, para a gente começar a traçar o gráfico. Então, nós vamos começar aqui. Ó. Nós vamos fazer o quê? Fiz um risco, identificando que é uma seção, correto? Fiz um risco identificando uma seção. Não precisa você se prender a isso aqui por enquanto. Vou até afastar aqui os 5 metros. Tá? Então, minha seção 1, que eu estou identificando, esse nem está no meio. Estou identificando que aqui é a seção, que ela vai variar, o meu limite dela vai ser de 0 a 4 metros, beleza, pessoal? Então, meu limite da seção vai ser de 0 a 4 metros, que nem como eu falei para vocês, ó, entre uma coordenada e outra coordenada aqui. Tá? Então, eu identifiquei aqui que esse x vai ser meu limite. E o que acontece com esse limite? Tá? É o seguinte, nós temos aqui, nesse limite, nós temos uma carga concentrada, que é a reação, né? Ela está, ó, ela vai empurrar esse bastão do x aqui, ó, no sentido horário, e horário é o que? Positivo, tá? Vou até voltar aqui, ó. Olha aí, observe aí, ó. Vai fazer esse movimento aqui, ó, no bastão, que é o meu limite, que é a distância, beleza? Ó. Pegou, bateu, ó, rodou. Ó. Então vai ser esse movimento. E como a gente está vindo da esquerda, vai ser o quê? Positivo, correto? Beleza. Então o que eu fiz aqui, ó, na expressão? Seção 1 é igual meu limite, que ele vai do momento 0 até a distância de 4 metros, ou seja, essa equação que nós vamos bolar, que ela só vai funcionar para a distância de 0 a 4. Tá? E coloquei aqui, M0 até M4 é igual. O que eu falei para vocês? O 7, que vai fazer o giro no movimento horário, que é positivo, vai empurrar o x. Ó. Então, vai ser 7 vezes x, força pela distância, menos, tá? 2 vezes x sobre 2. Por que 2 vezes x sobre 2, professor? Porque é o seguinte, ó, aqui eu não tenho uma carga distribuída. Lembra lá das nossas aulas anteriores. O que eu faço com a carga distribuída? Eu tenho que primeiro achar o valor dela para poder calcular o gráfico do momento. Então eu tenho que pegar o valor dela vezes a distância. Só que a minha distância é o meu limite aqui, né? Então eu tenho 2, que é o valor da carga, vezes a distância, que é quanto? O limite, que é x. Só que eu quero para o momento, o que eu tenho que achar? O meio dela. Tá? E o que eu tenho que fazer com esse meio dela? Eu vou pegar uma distância aqui, obviamente, que eu não sei, que está compreendido entre 0 e 4, e dividir por 2. Então, sempre que você se deparar com uma carga distribuída, você vai fazer isso. Ó.
O valor da carga, que é Q, vezes a distância, que é x, vezes o x dividido por 2. Sempre vai ser isso, tá? Sempre você vai adotar esse padrão aí, correto? E você vai observar que essa informação vai gerar, para uma carga distribuída retangular, uma equação de segundo grau, tá? Então, cargas distribuídas geram equação de segundo grau e concentrada, isso aqui retangular, né? Concentrada geram equações de primeiro grau para o gráfico. Professor, qual a importância de eu encontrar o gráfico? Porque você vai achar o momento máximo, né, na sua viga. Então, essa é a importância de você equacionar, tá? Porque você vai achar o momento máximo nessa viga que eu vou mostrar para vocês. Existe algum outro macete que eu encontre o momento de uma maneira mais rápida? Existe, só que esse macete você vai encontrar no ponto. Você não vai ter como adivinhar qual é o momento máximo, tá? Mas isso eu vou explicar para vocês, se você vai adotar para a prova de concurso. Vai ajudar muito você. Quero uma resolução rápida. Geralmente, na prova do concurso, ele já te diz ali onde ele quer que você encontre o momento, né? Agora, se ele decidir que precisa do momento máximo, você vai ter que fazer todo o gráfico e equacionar, tá bom? Então, organizando a expressão aqui, pessoal, repeti ela, cortei os dois, ó. E o que sobrou? Menos x ao quadrado mais 7. Tá? Então, você pode anotar. Eu passei um risco, tá? Que essa é a minha equação da primeira seção. Tá? Que o momento ele vai de 0 a 4. Então, já coloquei um risco aqui para identificar que essa é a minha primeira equação da primeira seção, da seção 1. Beleza? E o que acontece? Ó, na seção 1, eu substituí aqui o momento por 0. E olha o que deu aqui. Ó, 0. Tá? Vai lá no F2 e dá uma conferida se realmente é isso. Vamos lá, tá só o gráfico. Fiz todo o sistema, no F2, coloquei aqui o momento. Olha aí, ó, na distância 0, quanto é o momento? 0, beleza? Vamos continuar aqui. Tá? E na distância 4 metros, olha aí quanto é na distância 4 metros. Ó. Você coloca entre parênteses, 4,16. Aí, ó, pegamos e fizemos a subtração dos 28, tá bom? Então, deu 12 toneladas força, correto? Para o gráfico de momento, pessoal, vocês não precisam se prender muito a isso, tá? Para o momento, o que significa o momento? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. O momento ele é simbolizado assim, ó, rapidinho, tá? Para o gráfico, tá? O momento negativo está para cima e o positivo está para baixo, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, o que acontece? Para o momento, tá? O negativo ele é sempre para cima do gráfico. Tá? E o positivo é para baixo. Tá? Então, na distância 4 metros, nós vamos ter o seguinte. Está aqui a distância 4 metros. Está aqui. Ó, a distância daqui ó, até aqui. Ó. Quanto é que deu? 12. 12 toneladas força por metro. Beleza? Tranquilo. Encontramos aqui. Tá? Vamos lá. Só que é o seguinte, pessoal. O que eu quero passar para vocês. Tá? Como é a equação de segundo grau, nós temos que determinar... Tá? O ponto máximo dessa encurvatura. O software ele já te dá o ponto máximo dessa encurvatura. Ele te diz que a 13,5 nós temos aqui, ó, a distância daqui até 13,5, nós temos a distância máxima onde vai ocorrer a encurvatura máxima. Ou seja, o meu momento máximo não é o segundo ponto, tá? E sim a equação de segundo grau que vai determinar. O primeiro contato vocês podem se assustar, né? Porque tudo que é de primeiro acaba assustando, tá? Mas isso aqui não é difícil, beleza? Não é difícil. Então, eu vou passar essa formulazinha para vocês que vocês vão conseguir resolvendo daí para frente. Tá? E o que acontece? Vou voltar para cá, nosso AutoCAD. Tá? Voltei para cá. Tensão máxima, distância máxima para as cargas distribuídas. Tá? Eu apliquei a fórmula aqui do delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Tá? Vamos aplicar nessa equação. Tá? O B é 7. Tá? O menos vem aqui, o 4 de fórmula, o A é 1, tá? Opa, o A é 1 não, deixa eu substituir aqui. O A é 1, tá? Aliás, o A é menos 1. Vou colocar aqui menos 1. Abrir um pouco esse retângulo. Tá? Só que o C não tem, obviamente que vai dar quanto? O delta 49. Tá? E a formulazinha para a distância máxima, você sempre vai adotar aqui, ó, tá? Do x do vértice, que é a distância máxima. Menos B sobre 2A. Pode anotar, menos B sobre 2A.
correto? Substituindo aqui, nós temos aqui menos 7, tá? Menos 7, correto? Sobre 2 vezes menos 1, tá? Que é o A. Olha quanto deu, né? O menos com menos vai bater, deu 3,5, tá coerente, tá? Coerente com o nosso F2 aqui, ó. A distância de 3,5, já sei que eu já tenho essa informação da distância máxima. Agora eu preciso da encurvatura máxima, tá? E para ter essa encurvatura máxima, o que que nós vamos ter? O y do vértice. O y do vértice é o que? Menos delta sobre 4a. Então vem aqui, menos delta, que é 49, tá? Sobre 4 vezes a, que é menos 1. Tá? Então nós temos aqui o y do vértice é igual a 12,25. Que bacana, né, pessoal? Deu certinho aqui, ó. Já encontramos nossa encurvatura máxima, beleza? Nossa distância máxima. Só que é o seguinte, tem um macete aqui que eu vou passar para vocês, né? Se a distância máxima dessa encurvatura ultrapassar o meu limite, que é de 0 a 4, tá? O meu limite que é de 0 a 4, beleza? Se essa distância máxima ultrapassar o meu limite, que é de 0 a 4, tá? Nós não vamos aplicar mais, né, distância máxima e curvatura máxima, correto? Isso não vai mais ser aplicado, tá? Então, se esse x do vértice aqui ultrapassar, por exemplo, desse 4,1, né, eu não ia mais adotar a encurvatura máxima, porque a questão, né, não seria mais válida essa fórmula. O que você teria que adotar, né? O valor da reação do outro apoio já, né? Porque a encurvatura máxima saiu de 0 e no caso aqui, ó, já seria o 12, correto? Então, para esse ponto, beleza? Então, eu vou repetir novamente para você não se confundir, tá? Se eu for fazer aqui a distância máxima, né, que é o x do vértice no meu gráfico, e essa distância ultrapassar os 4 metros, tá? O x do vértice, eu não vou mais utilizar essa equação, tá bom? Não vai mais ser válida. Por quê? Porque ela ultrapassou o meu limite. Então, se ela ultrapassar meu limite, eu não adoto ela. E sim, eu vou considerar o que agora como minha encurvatura máxima? O ponto em seguida, que seria o ponto de 12 toneladas força, que seria a minha curvatura máxima, tá bom? Então, minha curvatura máxima não, seria meu momento máximo entre essas duas distâncias aí, beleza? Vamos dar continuidade aqui, tá? Vamos dar continuidade. Seção, deixa eu ver, a seção 2, né? Então, vamos fazer aqui da seção 2, deixa eu verificar aqui, seção 2, tá? Eu vou colocar aqui seção 2, tá? Como eu falei para vocês, a seção 2 agora é entre o final da carga distribuída e entre a carga concentrada. Eu vou salvar aqui esse arquivozinho, tá? E o que acontece na seção 2? Depois a gente vai para a seção 3. Não precisa focar nela não, vamos focar nessa seção 2 aqui, tá? E o que acontece? Vamos lá. Toda vez que a seção, né, ultrapassar, a seção aqui, ultrapassar a minha carga distribuída, você não vai mais utilizar para essa carga distribuída, porque ultrapassou, o valor dela vezes x sobre 2. O que você tem que fazer? Você já pode concentrar ela, já pode colocar o valor da carga concentrada, que foi que a gente encontrou no exemplo anterior, 8 toneladas força, tá bom? 8 toneladas força. Então, o que eu fiz? Como a seção ultrapassou, o meu limite agora vai ser de 4, a distância é 4 metros, até 6 metros, ó, de 4 metros até 6 metros, está compreendida a seção, tá vendo? A origem aqui, tá? A origem aqui, e nosso limite vai ser de 4 até 6, beleza? Só que é o seguinte, como esse limite ultrapassou a coordenada 4, que é o final da distribuída, o que eu tenho que fazer para calcular o gráfico? Já concentro logo ela, que já vai facilitar a minha vida, já coloco o valor da concentração. Então, vamos começar aqui a calcular na nossa seção 2, tá? O nosso gráfico, na nossa seção 2, tá? Que ela vai, ó, coordenada de 0 até a variação do limite, que é 4 e 6. Então, começa aqui, tá? Vamos lá. Momento de 4 até 6. Então, essa fórmula que nós vamos elaborar, ela só vai funcionar da distância de 4 a 6 metros, tá? Beleza? Então, nós temos aqui o 7, que ele vai fazer aquele movimento que eu falei para vocês anterior. 7, ele vai empurrar o x. Vou até copiar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Até copiar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Uma coisa que eu não falei na aula anterior, nessa questão anterior,
Por que que deu negativo, pessoal? 2 vezes x sobre 2. Porque o sentido aqui, ó, é o contrário. Eu nem mostrei para vocês, ó. Contrário, né? F8. O sentido aqui é o contrário, tá? Aí, ó. A gente vai fazer o giro no sentido contrário, ou seja, vai empurrar o x no sentido oposto. E o oposto é negativo, né, vindo da esquerda para a direita para o gráfico, tá? Então, por isso que eu coloquei menos 2 vezes x sobre 2, tá? Vamos continuar aqui agora. Novamente, o 7 vai empurrar o x no sentido horário. E horário o quê? Positivo, então coloca 7x. Só que, ó, ultrapassou minha carga distribuída. O que eu vou ter que usar agora? O 8. Né? Já o 8. Então, só que o 8 ele vai fazer o giro no sentido anti-horário. Vou copiar para cá. Anti-horário. Tá? No sentido anti-horário. Tá? E anti-horário é o quê? Negativo. Foi por isso que eu coloquei menos 8 aqui. Só que é o seguinte, a distância que vai me interessar para o gráfico, para o cálculo do gráfico, é a distância do ponto onde está a carga concentrada até o meu limite. Tá? E quanto é essa distância? X menos 2. X menos 2 por quê? Porque você tem o x, que é o total, né, que é a distância até a coordenada inicial, e você vai ter, quanto é? Ele não concentra no meio? Quanto é a metade da distância total, que é 4? É 2, então você vai pegar o x e subtrair da distância até o outro apoio, da carga até a distância até o outro apoio. Ó. X menos os 2. Ó. Então, essa distância daqui até aqui, ó, é x menos 2, que é o que te interessa, tá bom? Então, menos 8 vezes x menos 2, tá? Beleza. Organizando a expressão, nós temos um aumento de 4 a 6, é igual a 7x, aí 8 vezes x menos 8x, mais 16. A minha expressão é essa aqui, ó, menos x mais 16, beleza? Substituindo aqui, ó, o valor do momento por 4 metros. Vamos substituir aqui por 4. Então, substituir aqui por 4, ó quanto é que vai dar, ó, 12 toneladas da força. E para você confirmar se o seu gráfico está correto, ele geralmente ele tem que dar o valor do anterior, tá bom? Ele vai dar o valor do anterior. Não deu 12 aqui? Quanto é o nosso resultado do anterior lá na nossa questão? 12, ou seja, está correto, tá? Então isso confirma que nosso cálculo está correto. Vamos lá continuando. Tá? Se eu substituir agora por 6 o x, ó, então eu vou colocar aqui menos 6. Ó. Então menos 6 com mais 16, ó, 10 toneladas força metro. Vamos olhar no nosso gráfico lá na coordenada de 6 metros, está coerente? Ó. Coordenada de 6 metros, que bacana. Ó. 10 toneladas força metro. Vamos dar continuidade no nosso cálculo. Beleza? Agora você já sabe, né, como é que é a representação. Irei agora novamente copiar aqui, ó. Copiar essa simbologia aqui. Copiar esse símbolozinho que vai estar ilustrando legal o nosso cálculo, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Rapaz, vem mais um aqui para mais um obstáculo para vocês, tá? Não precisa se desesperar que isso aqui não é bicho de 7 cabeças. Eu não vou nem colocar aqui para não atrapalhar, tá? Vou colocar até bem aqui, ó. Acho que aqui não atrapalha, beleza. E o que acontece? Novamente, né? Nós vamos fazer a equação esquecendo daquela lá, tá? Só que o meu limite agora é na seção 3, ó. A seção 3 ela está compreendida entre essa carga concentrada de 4 até o apoio, tá? Vamos confirmar agora o nosso cálculo. E o limite ele vai total, que é o x. Então vamos lá. 7 vezes o x vai fazer um giro no sentido horário, e horário da esquerda para a direita é positivo, beleza? Menos, olha o 8 aí, ó. Já, né? Então a gente já tem a distância total da carga, já ultrapassou e muito, né? Então nós já concentramos ela aqui, que é 2 vezes 4 dá 8 toneladas. Então já coloquei, ó, no sentido anti-horário. Anti-horário da esquerda para a direita é negativo. Só que a distância dela até a seção é quanto? X menos 2, ó. Tá? X menos 2, tá? Que é o x subtraindo, né, da distância até o outro apoio. Beleza. Vamos continuar aqui. Temos uma carga concentrada bem aqui, ó. Temos uma carga concentrada aqui, ó. Olha aí quanto é o carregamento dela. 4. Só que ela vai fazer um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é o quê? Negativo aqui, ó. Como te mostra o sinal aqui, ó. Beleza? Então, eu coloquei menos 4. E esse x menos 6 aqui, o que significa? Quanto é a distância dela? Total, da coordenada, né? É x, né? E a variação dela está compreendida em quê?
a carga, né, subtraindo a distância até outro apoio. Quanto é a distância até outro apoio da carga? Ó, 6 metros. Ó. Então, vou pegar aqui 2 mais 4, 6. Ó. Então, é por isso que eu fiz aqui. Ó. Então, essa distância até a variação é x, que é o total, menos o 6 da distância até outro apoio. Subtraindo, ó, que é isso aqui que me interessa, essa variação aqui. Ó. Tá bom? Foi por isso que foi colocado aqui. Ó. Menos 4 vezes x menos 6. Organizando a expressão, nós temos aqui o seguinte. Ó. 7x... Aí mesmo sistema, menos 8x, mais 16, menos 4x, mais 24. Organizando a expressão, nós temos aqui menos 5x mais 40. Beleza? Substituindo o x por 6, nós vamos ter aqui, ó, menos 30 mais 40. Ó, vai dar mais 10 toneladas de força na distância 6 metros. Ele não é a continuação da fórmula anterior? Vamos ver quanto é que deu na fórmula anterior, na distância de 6 metros. Ó. Coerente, né? Então, está correta a nossa fórmula. E beleza. E na distância de 8 metros, quanto é que tem que dar? 0. Ó. Zerou no apoio. Vamos conferir o nosso gráfico, se está coerente no F-Tour. Quando eu falo para vocês, mano, 0 F-Tour para poder tirar a dúvida de vocês. É para isso, ó. 0 veio para o 10, né, que é no meio. Se eu substituir lá aquela equação, né, na distância de 2 metros aqui, vai dar 10. Você pode substituir na distância de 2 metros aqui a equação para você ver. Tá? Você pode fazer, tá? Porque aqui, ó, de 0 a 4 é o meu limite. Se eu substituir por 2, vai dar 10. Pode ter certeza se eu substituir aqui por 2. Tá? Porque o meu limite é 0 a 4. Professor, se eu colocasse 5, essa fórmula ia servir? Não. Porque o seu limite é de 0 a 4 metros. Tá bom? Então 5 não vai servir. Mais 2, se você calcular, tá? Se você colocar 2 e substituir por 2 aí que você pode fazer, ó, vai dar 10. Tá? O y do vértice do vértice para ver a curvatura máxima. Se ultrapassasse a distância, que é compreendido em 0 a 4, isso não é mais servir, o y do vértice, e sim o valor já até outro apoio. Coloquei aqui a distância de 4 metros deu 12, a distância de 6 metros deu 10, e a distância, né, de 8 metros deu quanto? Zerou no apoio. Beleza, pessoal? Então, para a aula não ficar longa, nós vamos encerrar por aqui, tá? Esse primeiro contato vocês vão se assustar um pouquinho, o povo vai achar que é complicado, tá? Mas essa fórmula é a melhor que você tem para poder desenhar o seu gráfico aí, tá? Então faça com paciência, tá? Refaça novamente, como eu falei, um bom calculista, né? Não se faz da noite para o dia, você tem que ficar exercitando até se qualificar aí, 100%, né? Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!